Capítulo 451 Núcleo e Massacre do Monarca Renkia, Parte 3. Evan sentiu uma leve rejeição quando tentou enviar seu sentido espiritual para fora do portal da masmorra, mas por causa do segundo efeito de seu quebra-regras de título, a rejeição que ele estava enfrentando logo desapareceu. Seus sentidos espirituais alcançaram o outro lado do portal e como seu poder estava restrito devido à formação de selamento absoluto, seus sentidos só foram capazes de cobrir uma área de 2 km na outra extremidade do portal. Mas 2 km foram mais que suficientes para Evan reunir informações úteis. Do lado de fora do portal, ele viu um caçador Renki B que estava sentado em uma cadeira com uma expressão despreocupada no rosto. Além do caçador Renki B, não havia ninguém ao redor do portal. Esta é a base da Guilda das Trevas. Evan pensou consigo mesmo quando viu muitos edifícios pequenos na área de 2 km. Além dos edifícios, ele também notou muitos caçadores andando por aí segurando armas nas mãos. Parece que eles não sabem que seu chefe já está morto, Evan disse levemente quando viu que não havia ninguém esperando por ele lá fora. Mesmo tendo certeza de que este lugar está relacionado à Guilda das Trevas, devo confirmar esse fato com o caçador que está lá fora antes de fazer qualquer coisa, Evan pensou e estava prestes a parar de usar seus sentidos espirituais quando percebeu algo em um deles, dos edifícios e suas expressões congelaram. Esses filhos da puta, a aura de Evan de repente tornou-se instável e mesmo que seus núcleos estivessem restritos, o ar ao seu redor tremia. Em um dos prédios, ele notou algumas meninas com sinais claros de abuso no corpo, mas o que o deixou furioso foi o fato de todas parecerem ter ainda menos de 15 anos. Ele levou seus sentidos espirituais ao limite e cobriu todo o edifício. Quando ele viu que havia muitas outras garotas em estado semelhante a elas, seus olhos brilharam com uma luz fria. Ele parou de usar os sentidos espirituais e convocou de volta todos os seus mortos-vivos sombrios dentro de seu armazenamento sombrio. Depois de convocar de volta todos os seus mortos-vivos sombrios, ele olhou para o portal de saída com olhos frios e deu um passo à frente. Uau! Uma luz branca brilhou e o portal da masmorra se iluminou. O guarda de posto B que estava sentado a alguma distância do portal levantou-se rapidamente e olhou para o portal com olhos cheios de admiração e uma pitada de medo neles. Bem-vindo de volta, Sr. Kazunderscore, as palavras dos guardas presas em sua boca quando ele viu que a pessoa que acabara de sair do portal não era Kazil. Seu rosto revelou uma expressão confusa quando viu Evan, mas logo sua expressão mudou e ele puxou sua espada. Quem é você? O guarda perguntou e apontou sua espada para Evan. Evan apenas olhou para ele com olhos frios e ativou sua habilidade de bala de sombra dimensional. Depois de sair da masmorra, o efeito da formação de selamento absoluto desapareceu e agora ambos os seus núcleos retornaram às suas posições originais. De repente todos os pelos do corpo do guarda se arrepiaram, ele queria recuar, mas antes que pudesse recuar. Swish! Uma bala preta saiu de sua sombra e suas bolas explodiram em uma confusão sangrenta. Arg-hh-hh, um grito de gelar o sangue escapou da boca do guarda e ele caiu no chão, tentando estancar o sangue com as mãos. As expressões de Evan estavam geladas quando ele olhou para o guarda que rolava no chão de dor. Ele estendeu a mão para frente e videiras devoradoras de aparência demoníaca saíram de sua mão. Arg-hh-hh, o guarda gritou ainda mais alto quando as vinhas perfuraram seu corpo e começaram a absorver toda a sua energia. O guarda tentou lutar, mas seus esforços foram completamente inúteis, pois Evan usou unhas sombrias para paralisar seu corpo. Os gritos do guarda pararam completamente porque ele nem conseguiu abrir a boca depois que Evan usou Shadow Nail para detê-lo. As videiras continuaram a devorar toda a sua energia e a enviaram para o seu núcleo monarca, que absorveu tudo avidamente. Em apenas alguns minutos, o corpo do guarda se transformou em uma casca seca e sua força vital desapareceu lentamente. As videiras ainda estavam absorvendo sua energia restante, mas em vez de enviá-la para seu núcleo monarca,
agora a energia estava sendo transferida para seu núcleo principal porque seu núcleo monarca já havia parado de absorver a energia e estava pronto para avançar para o próximo nível. De repente, toda a mana ao redor tremeu. Estrondo. Todos os prédios na área começaram a tremer quando um vórtice de mana gigante começou a se formar acima do prédio onde Evan estava presente. Logo o vórtice se expandiu para 3 quilômetros de área, e o núcleo monarca de Evan começou a absorver grande quantidade de mana do vórtice. Enquanto seu núcleo avançava, Evan usou seus sentidos espirituais para cobrir a área circundante. Ele estava no território inimigo e tinha certeza de que as pessoas da Guilda das Trevas definitivamente viriam atrás dele depois de ver um fenômeno tão estranho. Mas para sua surpresa, ele não encontrou ninguém acima do Renkia em toda a base. Havia muitos caçadores de baixo nível, mas ele encontrou apenas 2 caçadores de nível Alá. Sem o conhecimento de Evan, a maioria dos caçadores de alto nível desta base foram capturar Sophie e outros, mas foram mortos por Valerie. Acho que não é a base principal da Guilda das Trevas, já que há poucos caçadores de alto nível, Evan murmurou para si mesmo e continuou a examinar os arredores enquanto seu núcleo avançava. A cada segundo que passava, a aura ao redor de Evan se tornava cada vez mais poderosa e seu poder espiritual também aumentava. À medida que seu poder espiritual aumentava, o alcance de seus sentidos espirituais também se tornava muito mais amplo. 12 quilômetros, 14 quilômetros, 15 quilômetros. O alcance de seus sentidos espirituais estava aumentando a uma velocidade assustadora e seu poder espiritual já era maior do que a maioria dos caçadores Rank S. Ele já notou Dani e Omas que estavam parados a alguma distância do prédio em que ele estava. Olhando para suas expressões de medo, Evan não pôde deixar de zombar. Ele queria matar os 2 agora, mas como seu núcleo estava avançando, ele não poderia usar mana ou fazer qualquer movimento precipitado. Estrondo. De repente, o prédio em que ele estava começou a tremer por causa de sua aura poderosa. Ariel, Evan deu o comando mental e Ariel saiu de seu armazenamento nas sombras. Devido ao seu grande tamanho, mal cabia dentro da sala. Uau! Ariel bateu as asas e um grande tornado surgiu, soprando para longe os destroços e pedras do prédio. Com seus sentidos espirituais, Evan percebeu que ambos os caçadores Renkia da Guilda das Trevas estavam planejando fugir. Vendo que eles queriam fugir, Evan estava prestes a convocar Albelu para detê-los quando de repente uma ideia lhe veio à mente. Em vez de enviar seus mortos-vivos sombrios, ele usou sua habilidade, supressão mental, uma vez que não exigia que ele usasse mana. Embora seu núcleo ainda estivesse avançando, ele já podia sentir que seu poder espiritual aumentou muito. Assim que ele ativou a habilidade, seus olhos brilharam com luz branca. Ele esperava que eles gritassem de dor ou desmaiassem, mas o que aconteceu a seguir o chocou completamente. Bang! Bang! As cabeças de ambos os caçadores Renkia explodiram como melancias quando seus olhos se encontraram com os dele. Evan ficou tão chocado que ficou ali parado com uma expressão perplexa no rosto. De repente, ele sentiu uma leve dor de cabeça e percebeu que havia perdido uma grande quantidade de seu poder espiritual. Parece que meu poder espiritual é mais assustador do que eu pensava inicialmente, Evan disse interiormente e esperou por algum tempo. Alguns minutos depois, o vórtice de mana começou a desaparecer. Evan ficou bastante animado quando viu que seu núcleo estava prestes a alcançar o Rank A. Assim que o vórtice de mana desapareceu, muitas notificações passaram diante dos olhos de Evan. Mas antes que Evan pudesse lê-los, sua expressão mudou e ele olhou para longe. Seus sentidos espirituais surgiram e ele viu um exército de centenas de milhares de aranhas vindo em sua direção. Fim do capítulo. Capítulo 452 Núcleo e Massacre do Monarca Renkia, Parte 4. Evan ficou completamente atordoado quando viu centenas de milhares de aranhas vindo em sua direção. Ele mal teve tempo de pensar no que estava acontecendo quando de repente seus mortos-vivos sombrios começaram a sair de seu armazenamento sombrio por conta própria.
Evan olhou confuso para suas sombras mortas-vivas, sem entender por que eles saíram por conta própria. Além dos mortos-vivos das sombras que eram de classificação a mais como Olivia e Albelu, todos os outros mortos-vivos das sombras saíram de seu armazenamento nas sombras. Justamente quando Evan estava se perguntando o que estava acontecendo, ele sentiu uma leve sensação de queimação no peito, onde a runa da evolução estava gravada. Sua habilidade de link de crescimento ativada. A boca de Evan se abriu em forma de U quando ele finalmente percebeu o que estava acontecendo e olhou para suas sombras mortas-vivas com olhos brilhantes. O processo não durou muito e em apenas alguns segundos, todos os seus mortos-vivos das sombras de Renkia alcançaram o pico do Renkia. Evan estava tão feliz que queria pular como uma criança, mas lembrando-se do que acabou de notar com seus sentidos espirituais, ele sabia que não era hora para isso. Agora eu só preciso aumentar a classificação do meu núcleo principal para mais e todos os meus mortos-vivos das sombras também se tornarão Renkia mais, Evan pensou e usou seus sentidos espirituais novamente. Ele mais uma vez se concentrou no exército de aranhas e percebeu que a maioria das aranhas eram de baixa patente. Mesmo que ele não pudesse analisar todo o exército de aranhas com seus sentidos espirituais porque elas cobriam uma área muito grande, ele tinha certeza de que a maioria das aranhas do exército variavam do Rank F ao Rank C+. Acho que estou no território da aranha abissal, Evan franziu as sobrancelhas enquanto pensava profundamente. Existem muitos lugares conhecidos no mundo de Aurora que são ocupados por monstros Rank S. O território da aranha abissal é um deles. Pelo que Evan sabia, existe um acordo entre as autoridades da cidade central e a aranha abissal. Enquanto a aranha abissal não tentar atacar a cidade central ou gastar seu território em direção a ela, os humanos também não a atacarão. Mas olhando para o exército que se aproximava, os olhos de Evan brilharam com desdém. Esse bastardo definitivamente tem algum tipo de acordo com a Guilda das Trevas, disse Evan com uma voz fria. Por causa de seus poderosos sentidos espirituais, ele já notou formações furtivas e ilusórias que cobriam a base da Guilda das Trevas. Mas só de olhar para a formação, ele percebeu que esta formação não poderia esconder esta base de um monstro Rank S como a aranha abissal. Já que aquela aranha permitiu que a Guilda das Trevas criasse uma base em seu território, é óbvio que há algum tipo de acordo entre eles, Evan murmurou, mas então um lampejo de confusão brilhou em seus olhos. Mas se existe um acordo entre eles, então por que todas essas aranhas estão vindo para cá? Evan estava confuso, mas não tinha medo, embora houvesse centenas de milhares de aranhas. Se ele quisesse, ele poderia facilmente sair de lá. Mesmo que a aranha abissal Rank S chegasse lá, ele tinha certeza de que não seria capaz de detê-lo. Mas Evan não tinha intenção de sair de lá. A primeira razão foi que ele podia ver muitas pessoas que claramente não faziam parte da Guilda das Trevas, mas foram forçadas a permanecer lá. E a segunda e mais importante razão foi porque seu ódio pela Guilda das Trevas estava atualmente em alta. Como a aranha estava trabalhando com a Guilda das Trevas, ele queria dar-lhe o que pensava. Poderia ter sido difícil para mim enfrentar tantos inimigos se fosse antes, mas agora que meu núcleo monarca avançou para o Rank A e a quantidade de energia sombria dentro do meu núcleo aumentou para o Rank A. Evan disse e seus lábios se curvaram para cima. Ele olhou para uma de suas antigas habilidades e o sorriso em seu rosto se alargou ainda mais. Shadow Save, você pode usar a energia das sombras para criar mortos-vivos sombrios ilimitados, mas só pode preservar 500 deles. Mortos-vivos sombrios que não forem preservados desaparecerão após 1 hora. Número de sombras preservadas, 50-500 avos. O número de mortos-vivos das sombras que ele pode salvar aumentou 10 vezes. Elísia. Evan olhou para Elísia, que deu um passo à frente. Leve os orques com você e limpe este lugar. Elísia assentiu com a cabeça e sem dizer nada desapareceu do lugar onde estava. Evan já examinou todo o lugar com seus sentidos espirituais e sabia que não havia ninguém acima do nível B+, então enviou apenas Elísia e orques para limpar todo o lugar. Agora,
Depois que Elísia saiu, Evan usou asas sombrias e voou em direção ao exército de aranhas que se aproximava. Atrás dele, todos os seus mortos-vivos sombrios também o seguiram. As aranhas estavam a apenas 10 quilômetros da base, então Evan chegou lá em apenas alguns segundos. Santo, mesmo já os tendo visto usando seus sentidos espirituais, Evan ainda ficou surpreso ao ver o mar de aranhas. Ouvi dizer que existem milhões de aranhas sob o comando da aranha abissal, mas ouvir sobre algo e ver com meus próprios olhos é uma questão completamente diferente, Evan murmurou e liberou sua aura. Uau! Sua aura surgiu como um maremoto e o exército de aranhas que avançava parou. Todas as aranhas ergueram os olhos, olhando diretamente para Evan. Evan sentiu milhares de olhares sobre ele, mas não se importou com isso e olhou para todas as aranhas com os olhos semicerrados. Quando ele usou seus sentidos espirituais mais uma vez, percebeu que havia uma estranha conexão entre todas as aranhas. Era como se todas essas aranhas estivessem ligadas a alguém. Será que todas essas aranhas estão conectadas com a aranha abissal e ela pode ver tudo o que está acontecendo aqui através delas? Evan pensou e seus lábios se curvaram para cima. De repente, a aura que emanava de seu corpo tornou-se ainda mais poderosa e... Bang! 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 Dentro de 5 quilômetros da área à sua frente, todas as aranhas que estavam abaixo do rank C começaram a explodir. A pressão que saía de seu corpo era tão grande que os corpos daquelas aranhas não conseguiam aguentar. Assim que Evan liberou sua pressão, muitas auras poderosas surgiram da parte de trás do exército enquanto as aranhas de alto nível que estavam na parte de trás ficavam com raiva. Havia 5 aranhas de classificação a mais e muitas aranhas de classificação A na parte de trás do exército, mas Evan nem olhou para elas porque seus olhos estavam fixos na frente do exército, onde muitas aranhas explodiam a cada segundo que passava. Enquanto as aranhas explodiam, uma estranha esfera multicolorida saía de seus corpos. Evan não sabia porquê, mas sentiu que aqueles orbes eram muito úteis para ele e ele poderia controlá-los usando seus poderes. Fim do capítulo. Capítulo 453 Núcleo e Massacre do Monarca Rank A, Parte 5. Havia 5 aranhas de classificação A mais e muitas aranhas de classificação A na parte de trás do exército, mas Evan nem sequer olhou para elas, pois seus olhos estavam fixos nos orbes multicoloridos que ele podia ver após a morte das aranhas. Como se algo o estivesse guiando, Evan estendeu a mão para frente. Assim que ele esticou a mão para frente, a mana dentro de seu corpo se moveu e um pequeno ponto preto que parecia um buraco negro se formou na frente de sua mão estendida. Uau! Quando o ponto preto apareceu, todos os orbes multicoloridos que Evan podia ver se moveram ao mesmo tempo e foram absorvidos por ele. Depois que todos os orbes multicoloridos foram absorvidos, o ponto preto desapareceu e Evan puxou a mão. Evan não entendeu o que aconteceu, mas imaginou que poderia estar relacionado a uma nova habilidade que ele adquiriu após alcançar o rank A. Assim como Evan estava pensando nos orbes multicoloridos, ele sentiu algo vindo em sua direção na velocidade da luz. Escudo de vento. Boom! O para-brisa que ele criou usando a manipulação do vento tremeu e algumas rachaduras apareceram nele. Gritar. Ao mesmo tempo, Evan ouviu um grito cheio de raiva e viu uma aranha de classificação A mais aparecer na frente dele. A aranha tinha 10 metros de altura, todo o seu corpo estava coberto por uma espessa armadura preta metálica e seus 8 profundos olhos vermelhos estavam fixos nele. Fumaça verde escura saía continuamente de seu corpo, dando uma sensação perigosa aos espectadores. Boom! A aranha usou suas pernas afiadas e quebrou o para-brisa. Rachadura. Mais rachaduras apareceram no para-brisa e ele estava à beira de desabar. Vamos terminar essa merda rapidamente para que eu possa ver minhas novas habilidades, Evan pensou consigo mesmo e deu um passo à frente. Aura de poder. Ressonância sônica. Manipulação do vento. Ele ativou todas as suas habilidades de aumento de poder. A aranha rank A mais estava prestes a atacar o para-brisa novamente, querendo quebrá-lo. Mas o escudo desapareceu de repente e uma aura aterrorizante envolveu seu corpo. Evan,
que estava na frente dele há pouco, apareceu de repente acima de sua cabeça. As manoplas do Blazebringer que ele usava brilhavam com luzes de cores diferentes por causa de suas habilidades e ele deu um soco. A aranha sentiu seu coração esfriar e uma fumaça verde escura saiu de seu corpo querendo engolir Evan. Mas Evan não se importou com a fumaça e apenas usou a manipulação do vento para afastá-la. Bang! Um som alto ecoou no meio do céu quando o punho de Evan atingiu a cabeça gigante da aranha. Por um momento, nada aconteceu depois que o punho de Evan atingiu a aranha, no momento em que outras aranhas de alto escalão estavam prestes a ajudar seu companheiro, pensando que de alguma forma ele havia sobrevivido. Bang! Um som mais alto do que antes soou e o corpo da aranha explodiu em uma névoa de sangue verde escuro. Ondas de choque poderosas se espalharam em todas as direções e muitas aranhas mais fracas que estavam no chão se transformaram em pasta de carne após serem atingidas pelas ondas de choque. Evan usou a manipulação do vento para afastar a névoa de sangue da aranha de classificação a mais porque ele podia sentir que era venenosa. Ao mesmo tempo, ele pegou um núcleo verde escuro de classificação a mais e guardou-o em seu anel de armazenamento. Quando o corpo da aranha explodiu, um orbe multicolorido muito maior que os orbes anteriores saiu de seu corpo. Evan mais uma vez usou sua habilidade e o orbe foi absorvido pelo ponto preto. Gritar, gritar, gritar. De repente todas as aranhas começaram a gritar de raiva. Uau, 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 uau. As aranhas atiraram centenas de bolas de veneno verde escuras em sua direção. Evan Strume usando suas asas sombrias e se esquivou da maioria das bolas de veneno, mas havia milhares de bolas de veneno então ele não foi capaz de se esquivar de todas elas e foi forçado a criar um para-brisa para se proteger. Acho que preciso fazer algo grande se quiser chamar aquela aranha abissal Rank S, Evan pensou consigo mesmo e convocou todos os seus mortos-vivos sombrios. Wyverns, Astronax, Hanna, Ariel, Albelu, Oli e seus outros mortos-vivos sombrios saíram de seu armazenamento sombrio e olharam para as aranhas com olhos predatórios. Quando as auras de tantos monstros de pico se espalharam pelos arredores, o exército de aranhas congelou por um momento. Havia centenas de milhares de aranhas no exército, mas mesmo assim não havia tantos monstros de pico entre eles, então você poderia entender o choque deles quando Evan de repente convocou tantos monstros de pico. Mate todos eles, disse Evan em voz baixa, olhando para milhares de aranhas. Assim como Evan disse, os Wyverns lançaram seus ataques do céu. Diferentes tipos de ataques elementais choveram sobre o exército de aranhas. Astronox, Albelu e outros mortos-vivos das sombras também pularam no meio do exército e começaram a massacrar aranhas. A área foi iluminada por diferentes tipos de ataques e a cada segundo centenas de aranhas morriam. Evan também fez seu movimento e usou a ressurreição das sombras nas aranhas mortas. As aranhas que foram mortas por seus mortos-vivos sombrios voltaram à vida e começaram a massacrar outras aranhas. Gritar. As aranhas na parte de trás do exército ficaram furiosas quando viram isso e Evan de repente sentiu que estava preso por um ataque. Seus olhos brilharam e ele olhou para a parte de trás do exército usando olho de falcão. O poder da habilidade aumentou com a classificação de seu núcleo. Ao usar o olho de falcão, ele viu uma aranha de classificação a mais que estava a cerca de 30 km de distância olhando em sua direção com olhos vermelhos brilhantes. Havia algumas árvores no caminho, então ele não conseguiu ver a aranha corretamente, mas Evan tinha certeza de que a aranha estava preparando um ataque para lançar contra ele. Caramba, vou deixar você ter sucesso, Evan zombou e no segundo seguinte, Carnificina apareceu em suas mãos. Ele carregou uma bala feita de paluto que encontrou junto com Carnificina no anel de armazenamento do assassino. Assim que ele carregou a bala, uma notificação que o surpreendeu passou diante de seus olhos. Você quer conectar a Carnificina com sua habilidade de link de crescimento? Sim, não. Evan ergueu uma sobrancelha quando viu isso, mas ignorou a notificação por enquanto e apontou a Carnificina para a aranha de classificação a mais. Havia algumas árvores no caminho, mas Evan não se importou com elas.
Ele usou a habilidade, Fortalecimento de Mana, do Carnificina, para aumentar o poder da bala e apertou o gatilho. Tiro fantasma. Fim do capítulo. Capítulo 454 Anel da Morte, Parte 1. Phantom Shot. Phantom Shot. Tiros disparados do Carnage podem passar por obstáculos, permitindo que você derrube inimigos que pensam que estão seguros atrás de cobertura. Só pode ser usado 3 vezes ao dia. Bang! O som de um tiro soou e a bala feita por Paluto disparou em direção à aranha Hank a mais que estava a 30 km de distância dele. A bala viajou na velocidade da luz e passou por algumas árvores que cruzaram seu caminho. Puxe! A aranha Hank a mais nem teve tempo de reagir antes que a bala perfurasse sua cabeça e o poder violento dentro dela devastasse seus órgãos internos. Os olhos da aranha que brilhavam de repente diminuíram e seu corpo caiu no chão, sem vida. Tiro na cabeça perfeito. Evan disse e guardou Carnificina. Gritar. Evan ouviu gritos de raiva e medo das outras aranhas de alto escalão quando matou outra aranha de classificação a mais. Agora restavam apenas 3 aranhas de classificação a mais junto com algumas aranhas de classificação A na parte de trás do exército. Suas sombras mortas-vivas massacravam as aranhas na frente a cada segundo que passava. Ele também estava continuamente usando a ressurreição das sombras e transformando aranhas mortas em seus mortos-vivos sombrios. A contagem de mortes de aranhas já ultrapassou 50.000 em questão de minutos. Os corpos das aranhas de baixo escalão eram muito fracos e todos explodiram em névoa de sangue após os ataques de seus mortos-vivos sombrios que estavam no auge do Rank A. Em apenas alguns minutos, a área frontal do exército de aranhas foi coberta por uma espessa névoa verde de sangue. Wyverns disparavam seus ataques poderosos do céu enquanto Albelu, Astronax e outros mortos-vivos das sombras causavam estragos no meio do exército de aranhas. Hannah estava controlando centenas de aranhas e elas estavam matando outras aranhas. Evan usou a ressurreição das sombras novamente e transformou muitas aranhas em mortos-vivos das sombras. Uma aranha estava prestes a atirar uma bola venenosa em direção a Aum quando de repente uma sombra escura saiu da aranha morta ao lado dela e a despedaçou. Cenas semelhantes se repetiam no meio da luta. As aranhas mortas estavam voltando à vida e matando seus próprios companheiros. De repente, Evan sentiu algo e olhou para a retaguarda do exército. Usando seus sentidos espirituais ele notou outro exército de aranhas com centenas de milhares de aranhas vindo em sua direção. Eu pensei que a aranha abissal viria sozinha se eu matasse todas essas aranhas, mas aquele bastardo está apenas enviando seus asseclas. Evan amaldiçoou interiormente quando viu que mais aranhas estavam vindo. Ele sabia que havia milhões de aranhas sob o comando da aranha abissal, mas não achava que isso as enviaria para uma luta sem sentido como essa. Parece que aquela aranha estúpida ainda pensa que pode ganhar usando o número. Evan pensou consigo mesmo e bateu as asas. Ele usou passos bruxuleantes enquanto voava e em apenas alguns segundos chegou à retaguarda do exército de aranhas. Gritar, gritar. As aranhas de alto escalão na parte de trás gritaram quando viram Evan. Há alguns minutos, todas as aranhas receberam uma mensagem da aranha Abiassel informando que mais aranhas estavam vindo para ajudá-las. É por isso que eles não estavam atacando Evan e estavam esperando a chegada de outras aranhas, mas ao ver Evan aparecendo na frente deles, sua raiva aumentou mais uma vez. Evan apenas zombou quando ouviu gritos furiosos de aranhas e olhou para o corpo da aranha Hank a mais que ele matou usando Carnificina. Um orbe multicolorido flutuava acima do corpo da aranha que era muito maior que o orbe das aranhas normais. Desta vez, Evan não absorveu o orbe e usou a ressurreição das sombras na aranha de classificação a mais. Assim que Evan usou a habilidade, ele viu o orbe multicolorido ficar preto como breu e voltou para o cadáver da aranha. Depois de alguns segundos, a sombra morta-viva da aranha de classificação a mais saiu de seu corpo e Evan não conseguiu mais sentir a presença do orbe multicolorido. Então eu posso absorver o orbe ou transformá-los em sombras mortas-vivas, Evan pensou consigo mesmo quando viu o que acabou de acontecer.
Ele não ficou surpreso depois de ver isso porque já notou a mesma coisa quando transformou outras aranhas de baixo nível em mortos-vivos das sombras. Gritar. A sombra morta-viva da aranha Renkia mais gritou e correu em direção ao grupo de aranhas Renkia. As 3 aranhas Renkia mais ficaram mais uma vez chocadas quando viram seu companheiro morto voltando à vida. Eles queriam pará-lo para que não matasse aranhas Renkia, mas antes que pudessem se mover, uma aura poderosa pesou sobre eles. Agora, por que você não brinca comigo em vez de perturbar seu companheiro que acabou de voltar à vida? Evan flutuou do céu e disse com um sorriso no rosto. Grite. Gritar. As aranhas Renkia mais gritaram de raiva e atacaram Evan. Evan apenas sorriu quando viu isso e seus olhos brilharam. Supressão da mente. Evan usou sua habilidade espiritual e de repente todas as 3 aranhas pararam de correr em sua direção. Gritar. Todos eles gritaram de dor e seus corpos tremeram. Evan estava controlando perfeitamente seu poder espiritual desta vez para não usá-lo demais como da última vez e enfrentar uma dor de cabeça. Eu sei que você está observando tudo. Evan usou unhas de sombra e os corpos das 3 aranhas congelaram. Ele olhou nos olhos de uma das aranhas e disse com uma voz fria, se você acha que pode me impedir de usar números, então você está apenas sonhando. As manoplas dos Blazebringers na mão de Evan brilharam e com apenas 3 socos, a força vital de 3 aranhas de classificação a mais desapareceu. Ele olhou para eles sem qualquer mudança em suas expansões e usou a ressurreição das sombras. Logo mais 3 mortos-vivos sombrios de aranhas de classificação a mais aparecem na frente dele. Sem dizer nada, ele os enviou para acabar com as aranhas restantes e guardar seus corpos em seu armazenamento nas sombras. Agora, depois de guardar seus corpos, Evan olhou para longe com um olhar frio no rosto. O novo exército de aranhas estava a poucos quilômetros de sua localização e estava prestes a alcançá-lo. Com seus sentidos espirituais, ele poderia dizer que o número de aranhas neste exército era muito maior que o último exército. Mesmo que seja chato matar tantas aranhas, não é como se eu estivesse perdendo alguma coisa. Evan murmurou para si mesmo e estava prestes a voar em direção ao novo exército quando sua expressão mudou. Porra, eu esqueço completamente deles. Ele acabou de perder a conexão com Eclipse. Fim do capítulo. Capítulo 455 Anel da Morte, Parte 2. Droga, esqueci completamente deles. Evan amaldiçoou interiormente quando perdeu sua conexão com Eclipse. Ele ordenou que todos os seus wyverns fossem em direção ao novo exército de aranhas, enquanto isso, ele convocou Eclipse usando sua mana. Todos os 19 wyverns se moveram rapidamente e voaram em direção ao novo exército. Quando Ivan convocou Eclipse usando mana, ele percebeu que também atingiu o pico do Renkia. O que aconteceu? Embora Evan já pudesse adivinhar como ele morreu, ele ainda perguntou a Eclipse após invocá-lo. E assim como ele esperava, Eclipse lhe disse que foi morto enquanto lutava contra um exército de aranhas. Segundo ele, Valerie e outros enfrentaram muitas aranhas depois de lidar com as pessoas da Guilda das Trevas. No início, havia cerca de 10.000 aranhas que o cercavam. Mas como não havia muitas aranhas de alto escalão entre elas, elas de alguma forma mataram todas elas. Mas eles não tiveram muito tempo para descansar depois de matá-los quando um exército de aranhas maior que o anterior veio atrás deles. Havia 3 aranhas Renkia a mais naquele exército e algumas aranhas Renkia. Era impossível para Valerie e outros enfrentarem tantas aranhas. Eclipse também lutou com eles, mas por enfrentar tantas aranhas não pôde fazer nada e foi morto por elas. Quanto a Valerie e os outros, Eclipse não sabia o que aconteceu com eles já que foi morto antes deles. Quando Evan ouviu Eclipse ele não pôde deixar de se sentir confuso. De acordo com Eclipse, depois de deixar o local onde enfrentaram pessoas da Guilda das Trevas, Valerie e outros contataram com sucesso Sebastian e outros caçadores de Rank S. Já se passaram mais de 15 horas desde que os contataram. Embora este lugar esteja bem longe do centro da cidade, se os caçadores de Rank S derem o seu melhor, eles poderão facilmente cobrir essa distância em poucas horas.
Parece que Sebastian e outros também estão enfrentando algum tipo de problema. Evan suspirou interiormente e esfregou as têmporas. Só espero que eles estejam bem, Evan pensou e olhou para o exército de aranhas com olhos ainda mais frios. Ele estava prestes a voar em direção ao novo exército, mas parou e abriu sua janela de status. Vai levar muito tempo para eu matar essas aranhas, mesmo com a ajuda dos meus mortos-vivos sombrios. Vamos ver se consegui alguma habilidade nova que possa me ajudar nesta situação. Evan murmurou para si mesmo e rapidamente olhou para as notificações que recebeu após alcançar o rank A. Seus olhos brilharam de surpresa quando ele viu algumas notificações, mas ele não parou por aí e rapidamente olhou os detalhes das habilidades que adquiriu. Ele apenas olhou para a primeira habilidade que obteve depois de alcançar o rank A quando seus olhos brilharam. É isso, Evan disse com uma voz animada quando viu os detalhes de sua primeira nova habilidade. Anel da Morte, habilidade única, quando ativado, um anel preto giratório cheio da essência da morte começa a girar ao seu redor. Todos os inimigos que estão dentro dos limites do Anel da Morte são queimados para alimentar ainda mais o poder do Anel da Morte. Enquanto estiver dentro do Anel da Morte, todos os inimigos que tenham a mesma classificação que você ou 2 classificações abaixo da sua perderão 5% de sua saúde máxima a cada segundo que passa. Os inimigos que estão 3 ou mais níveis abaixo de você perderão 30% de sua saúde máxima por segundo. Enquanto isso, todos os inimigos de classificação mais alta que a sua perderão 3% de sua saúde máxima a cada segundo após cair dentro do Anel da Morte. O Anel da Morte não funcionará em inimigos 3 níveis acima de você. O poder de todos os seus mortos-vivos sombrios aumentará em 1% para cada 500 inimigos que morrerem dentro do Anel da Morte. Seus mortos-vivos sombrios podem receber um aumento máximo de 100% por causa do Anel da Morte. O alcance inicial do Anel da Morte é de 3 km, e para cada 1000 inimigos que morrem dentro do Anel da Morte, o alcance do Anel da Morte giratório aumentará em 1 km. O alcance máximo que o Death Ring pode atingir é de 20 km. Essa habilidade é perfeita para minha situação atual, Evan murmurou em voz baixa e imediatamente foi em direção ao exército onde Albelu e seus outros mortos-vivos sombrios estavam causando estragos. Ele pulou no meio do exército de aranhas e ativou o Anel da Morte. Um anel preto começou a girar em torno dele e imediatamente se expandiu para 3 km de área. As aranhas que foram apanhadas dentro do Anel da Morte gritaram de horror quando sua força vital começou a desaparecer. A maioria das aranhas do exército variavam do rank F ao rank C+, por causa de suas classificações baixas, elas imediatamente começaram a perder 30% de sua saúde total a cada segundo que passava. Em apenas 4 segundos, mais de 15.000 aranhas perderam 100% de sua força vital e morreram por causa do Anel da Morte. Assim que as aranhas morreram, o alcance do Anel da Morte aumentou em 15 km e agora cobria uma área de 18 km. Gritar, gritar, grito. Os gritos cheios de horror das aranhas ecoaram nos arredores enquanto o Anel da Morte engolfava centenas de milhares de aranhas. A contagem de mortes das aranhas disparou e dezenas de milhares de aranhas morriam a cada segundo que passava. Além disso, o poder de todos os mortos-vivos das sombras que entraram em contato com o Anel da Morte aumentou por causa da contagem de mortes de aranhas. Em menos de 1 minuto, mais de 100.000 aranhas morreram por causa do Anel da Morte, aumentando em 100% o poder de seus mortos-vivos sombrios que estavam dentro dele. Quando as aranhas caíram mortas no chão, Evan transformou algumas delas em mortos-vivos sombrios e absorveu os orbes multicoloridos da maioria delas. Ele continua a se mover pelo campo de batalha matando as aranhas usando o Anel da Morte, e colocando seus cadáveres dentro de seu armazenamento de sombra para absorvê-los mais tarde usando Devorador de Energia. Em menos de 3 minutos, todas as aranhas do primeiro exército estavam mortas, não deixando ninguém para trás. Mas Evan ainda não havia terminado, não. Ele olhou na direção do segundo exército e sinalizou para seus mortos-vivos sombrios segui-lo.
Enquanto Evan voava em direção ao segundo exército, o Anel da Morte também o seguiu. Voando alto no céu, enquanto cercado pelo Anel da Morte escuro como breu, Evan parecia um arauto da morte. O segundo exército não estava longe, então ele chegou lá em apenas alguns segundos e pousou no meio do exército enquanto ainda estava cercado pelo Anel da Morte. Fim do capítulo. Capítulo 456 Aranha Abissal, Parte 1. Junto com seus mortos-vivos sombrios, Evan pousou no meio do novo exército de aranhas. O Anel da Morte, que girava em torno dele, engoliu a área de 20 quilômetros em um instante. Gritar, gritar, gritar. Gritos cheios de terror de aranhas ecoaram por toda a região selvagem quando elas começaram a perder sua força vital por causa do Anel da Morte. O exército de aranhas cobria uma área de cerca de 50 quilômetros e havia cerca de 1 milhão de aranhas neste exército, mas por causa do Anel da Morte, em apenas alguns segundos todas as aranhas num raio de 20 quilômetros da área estavam mortas. Todas as aranhas sentiram terror como nunca antes quando mais de 400 mil aranhas morreram em questão de segundos por causa do Anel da Morte. A maioria das aranhas que estavam fora do alcance do Anel da Morte começaram a fugir, querendo fique longe do Anel da Morte, escuro como breu que parecia a boca de um demônio gigante que queria engoli-los. Mas os mortos-vivos das sombras de Evan já estavam em movimento. Quando as aranhas começaram a fugir, Necros se transformou em um gigante de 200 metros de altura e esmagou todas as aranhas que cruzaram seu caminho. Relâmpagos de sangue choveram do céu enquanto Albelu perseguia e despedaçava as aranhas em fuga com um olhar cruel no rosto. Todos os wyverns se espalharam pelos arredores e não deram às aranhas nenhuma chance de se esconderem. Eles caçaram aranhas do céu como predadores perfeitos. Evan olhou para as aranhas que morreram por causa do Anel da Morte e usou o armazenamento nas sombras para guardar os corpos das aranhas. Usando Flicker Steps, ele se moveu como uma sombra no meio do campo de batalha e guardou milhares de corpos dentro de seu armazenamento de sombras. Depois que ele alcançou o rank A, o espaço dentro de seu armazenamento sombrio também aumentou por uma grande margem. Com o tamanho atual de seu armazenamento de sombras, ele poderia facilmente colocar centenas de milhares de cadáveres dentro dele sem nenhum problema. Como ele estava constantemente se movendo enquanto guardava os cadáveres, o Anel da Morte também se movia junto com ele. Muitas aranhas que ficaram feridas e com pouca força vital foram apanhadas dentro do Anel da Morte, enquanto ele se movia e perderam a vida. Nem 30 minutos se passaram desde que ele deixou a base da Guilda das Trevas e começou a lutar contra as aranhas, mas ele já havia matado mais de 1 milhão de aranhas. Se outras pessoas vissem isso, definitivamente desmaiariam devido ao choque. Mesmo os caçadores de nível S não conseguem matar tantos monstros em tão curto período de tempo. As aranhas estavam sendo abatidas como vegetais e a cada segundo que passava a contagem de mortes aumentava. Logo todas as aranhas de baixo nível estavam mortas por causa do Anel da Morte e dos mortos-vivos das sombras de Evan. Agora restavam 50 mil aranhas, e entre elas a maioria estava na faixa CAB. Havia 5 aranhas de classificação A+, e algumas aranhas de classificação A na parte de trás, junto com aranhas de classificação B+, mas Evan não se importava com sua classificação porque eram apenas recursos gratuitos aos seus olhos. Ele estava prestes a avançar em direção às aranhas de alto escalão para acabar com este exército também, quando sentiu outra aranha de classificação A+ correndo em sua direção de longe. Ele não teria se importado com a aranha de classificação A+, mas a aura desta aranha era muito mais poderosa do que a de outras aranhas e com seus sentidos espirituais, ele podia ver uma pessoa inconsciente nas costas da aranha. Mark, Evan murmurou em voz baixa quando viu Mark que estava inconsciente nas costas da aranha. Logo a aranha rank A+, que tinha 10 metros de altura, parou a alguma distância do Anel da Morte, que cobria 20 quilômetros de área. Quando Evan olhou atentamente para a aranha, ele percebeu que ela era de cor azul escura, ao contrário de outras aranhas de cor preta.
A armadura metálica azul que cobria seu corpo parecia muito mais resistente do que a armadura de outras aranhas. Humano, se você quiser ver seus amigos de novo, pare aí mesmo. Evan ouviu uma voz um pouco rouca que se espalhou em todas as direções por causa do uso de mana. Evan ergueu uma sobrancelha quando viu que a aranha azul conseguia falar, mas não pensou muito nisso porque sua mente foi atraída pelo que a aranha acabara de dizer. Como ele sabia que eu conhecia Valerie e os outros? Evan pensou interiormente, mas logo obteve sua resposta quando se lembrou do eclipse. A aranha deve ter visto o eclipse ajudando Valerie e outros, e como a maioria de seus mortos-vivos sombrios são semelhantes, não é difícil adivinhar que eles são parentes dele. Meu mestre quer falar com você, se você quiser ver seus amigos então venha comigo, a aranha disse mais uma vez vendo o anel preto que ainda girava. Evan olhou para a aranha azul por um momento antes de desativar o Anel da Morte. Vendo o Anel da Morte desaparecer, a aranha se virou e disse, siga-me. Espere um momento, Evan disse para a aranha azul e desapareceu do lugar onde estava. A aranha azul olhou para trás e viu que Evan não estava lá. Embora a aranha estivesse confusa, ela não fez nada e esperou silenciosamente ali. Quando a aranha Renkia mais olhou em volta e viu os mortos-vivos das sombras, sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Wyverns ainda estavam pairando no céu enquanto o olhar de outros mortos-vivos das sombras estava fixo nele. A aranha parecia um cordeirinho que estava sendo observado por um grupo de hienas. 5 minutos depois, Evan voltou e acenou com a cabeça em direção à aranha, tudo bem, vamos lá. A aranha azul ficou aliviada quando viu Evan voltar. Estava começando a parecer sufocado por causa de como os mortos-vivos das sombras olhavam para ele. A aranha azul rapidamente se virou e começou a se afastar. As 50.000 aranhas restantes seguiram a aranha azul, sentindo-se aliviadas. Evan olhou para as aranhas azuis em movimento com olhos ligeiramente frios antes de pular nas costas de Albelu e segui-lo. Fim do capítulo. Capítulo 457 Aranha Abissal, Parte 2. Evan sentou-se nas costas de Albelu e seguiu a aranha azul. Todas as 50.000 aranhas que caminhavam com a aranha azul tinham corpos tensos, ainda tinham medo de que o demônio que caminhava atrás delas as matasse a qualquer momento. Evan ordenou que Wyverns voassem à frente do exército de aranhas para que eles o informassem se encontrassem algo estranho. Enquanto a aranha azul liderava o caminho, Evan abriu sua janela de status para dar uma olhada adequada. A sinergia entre você e a habilidade, Bloodlust, atingiu seu pico. Você adquiriu permanentemente a habilidade única, Bloodlust. Evan primeiro olhou para as notificações que recebeu enquanto lutava contra Kazil, ele notou essas notificações antes, quando abriu seu janela de status. Embora eu não tenha certeza do que significa sinergia entre mim e a habilidade Bloodlust, acho que posso de alguma forma obter habilidades dos meus mortos-vivos sombrios enquanto uso a habilidade Possessão Sombria, Evan murmurou em voz baixa quando viu a habilidade Bloodlust em sua seção de habilidades. Embora Evan tenha se sentido feliz por ter recebido uma habilidade poderosa como Bloodlust, ele também se sentiu um pouco preocupado por causa dos efeitos colaterais dessa habilidade. Eu deveria usar essa habilidade apenas em emergências, Evan pensou interiormente e olhou para as outras notificações. Seu núcleo monarca avançado para Renkia. Você recebeu a habilidade única, Anel da Morte. Você recebeu a habilidade específica de classe, Absorção de Alma. Você desbloqueou sua autoridade, Mestre das Sombras. Evan já viu os detalhes de Anel da Morte, então ele olhou para a habilidade, Absorção de Alma. Absorção de Alma. Você pode absorver as almas das pessoas mortas por você ou por seus mortos-vivos sombrios. Usando as almas absorvidas como combustível ao lançar suas habilidades, você pode aumentar o poder de suas habilidades. Quanto mais poderosa a alma você usar como combustível, maior será o aumento no poder de sua habilidade. Depois de usar sua absorção em um alvo, você não poderá usar a ressurreição das sombras nele.
Dependendo da classificação do usuário, mais usos de absorção de alma serão desbloqueados no futuro. Quando Evan leu os detalhes da habilidade de absorção de alma, ele finalmente entendeu quais eram os orbes multicoloridos que ele estava absorvendo anteriormente. Depois de saber que estava absorvendo almas, ele não sabia como reagir. Além disso, a ideia de usar almas como combustível parecia bastante estranha para ele. Essa habilidade parece ter saído diretamente do inventário de um cultivador demoníaco. Evan murmurou para si mesmo. Ele esfregou as têmporas por um momento antes de balançar a cabeça. Ele olhou para a linha dizendo que não poderia usar a ressurreição das sombras nas pessoas depois de absorver suas almas. Essa coisa confirma o fato de que todos os meus mortos-vivos das sombras têm alma, Evan disse enquanto olhava os detalhes da habilidade. Dependendo da minha classificação, haverá mais usos da habilidade de absorção de alma, Evan disse enquanto esfregava o queixo. De repente, seus olhos tremeram quando um pensamento lhe veio à mente. Se esta habilidade subir de nível e eu tiver controle suficiente sobre ela, poderei ser capaz de controlar completamente todas as almas que irei absorver usando ela, Evan disse enquanto olhava para sua janela de status. Se ele de alguma forma for capaz de controlar as almas, então ele apenas terá que encontrar uma maneira de criar um corpo físico. Então, usando seu controle sobre a alma, se ele conectar com sucesso o corpo físico com a alma, então ele poderá trazer os mortos de volta à vida. Ao contrário de seus mortos-vivos sombrios, essas pessoas estarão verdadeiramente vivas. Droga, estou pensando demais. Eu deveria parar de pensar no que pode acontecer no futuro e deveria pensar no meu presente, Evan disse e respirou fundo para clarear sua mente. Ele olhou para a última notificação e ergueu uma sobrancelha. Autoridade. O que é isso? Evan nunca ouviu nada sobre autoridade, então olhou seus detalhes com olhos curiosos. Master of Shadows, autoridade. Usando sua autoridade, Master of Shadows, você pode dar efeito absoluto a todas as suas habilidades do tipo sombra. Durante o efeito absoluto, todas as suas habilidades do tipo sombra ignorarão 100% da defesa do alvo, suas habilidades não serão restritas pela sua classificação e as chances de acerto crítico aumentarão em 75%. Depois de ativar a autoridade, o efeito absoluto de Master of Shadows durará 20 segundos. Master of Shadows Authority só pode ser usado uma vez por mês e requer essência mundial para ser ativado. Evan respirou fundo quando viu o efeito da autoridade Master of Shadows. Só o fato de poder ignorar 100% da defesa foi mais que suficiente para ele dançar de alegria, mas além de ignorar a defesa, houve mais 2 efeitos. Que diabos é essa autoridade? Evan disse com a testa franzida porque nunca ouviu ou leu nada sobre autoridade. Espere um minuto. De repente, Evan pensou sobre o requisito para ativar sua autoridade e não pôde deixar de olhar para a energia da cor do arco-íris dentro de seu núcleo. Como ele foi teletransportado para dentro da masmorra, a quantidade de essência mundial dentro de seu núcleo era maior do que antes. Minha mana começou a evoluir para a essência do mundo por causa da conexão entre mim, o reino das sombras e a runa da evolução, disse ele enquanto esfregava o queixo. Será que recebi essa autoridade por causa da essência do mundo dentro do meu núcleo? E as outras pessoas do mundo de Aurora não podem receber autoridade por não terem a essência do mundo. Embora Evan estivesse confuso, ele não pensou muito sobre isso. Ele nem sabia a diferença entre autoridade e habilidades, então, aos seus olhos, era inútil pensar muito sobre isso. Contanto que essa autoridade aumente meu poder, quem se importa com o processo de como eu a consigo? Evan pensou consigo mesmo. Depois de olhar para todas as notificações, ele de repente pensou na notificação que recebeu anteriormente enquanto usava Carnificina. Parece um novo efeito da minha habilidade de link de crescimento desbloqueado depois que alcancei o rank A, Evan disse interiormente e olhou para os detalhes de sua habilidade de link de crescimento. Fim do capítulo. Capítulo 458 Aranha Abissal, Parte 3. Growth Link, uma habilidade criada usando o conhecimento proibido da classe Ebonmancer.
O nível da habilidade é muito alto, então a maioria dos efeitos da habilidade estão selados. Mais efeitos de habilidade serão desbloqueados conforme o usuário aumenta a classificação de seu núcleo. O efeito atual da habilidade. 1. A habilidade de link de crescimento criará um link entre você e todos os seus. 2. Você pode pegar duas habilidades de qualquer um dos seus Shadow Undeads. 3. A habilidade Growth Link criará um link entre você e qualquer um de seus artefatos. Após o link bem-sucedido, seu artefato evoluirá junto com sua classificação. Para que o artefato evolua com sucesso, você precisará fornecer materiais evolutivos. Atualmente é possível criar links com no máximo 2 artefatos. Depois que o link for criado, você não poderá quebrá-lo ou alterá-lo. Santa Mãe do Grande Deus. Quando Evan leu o terceiro efeito da habilidade Link de crescimento, seus olhos se arregalaram como pires. Ser capaz de evoluir seus artefatos junto com sua classificação era uma questão muito importante para ele. Se ele usar a habilidade Link de crescimento em suas manoplas Blazebringer e evoluí-la, ela se tornará um artefato de classificação S. Os artefatos de classificação S são muito raros em todo o mundo Aurora, mas ele pode fazê-los apenas usando sua habilidade. Ele respirou fundo para acalmar o coração batendo e examinou alguns pontos importantes. Olhando para a linha dizendo que ele precisa fornecer materiais evolutivos, Evan poderia adivinhar que, ao contrário de seus mortos-vivos sombrios que evoluem diretamente junto com ele precisará coletar alguns materiais de alto nível se quiser evoluir seu artefato. Com meus recursos atuais, não seria difícil para mim coletar alguns materiais de alta qualidade, Evan murmurou e olhou para o segundo ponto. Por enquanto, posso usar a habilidade de link de crescimento apenas em 2 artefatos e não poderei alterar os artefatos conectados no futuro, disse Evan com as sobrancelhas franzidas. Ele tinha muitos artefatos que queria evoluir, mas devido ao limite da atual habilidade de link de crescimento, ele só podia escolher 2 artefatos. Ele pensou por um momento e decidiu usá-lo depois de lidar com a Aranha Abiácel. Ele fechou sua janela de status e tentou sentir as almas que ele absorveu usando absorção de alma. Quando ele se concentrou, descobriu que havia absorvido cerca de 1 milhão de almas de aranhas. Eu me pergunto que tipo de poder minhas habilidades mostrarão se eu usar todas as almas coletadas como combustível, Evan pensou com um olhar incerto no rosto. Seus instintos lhe diziam para nem pensar em usar todas as almas como combustível para aumentar o poder de suas habilidades. Serei capaz de desencadear um ataque destruidor do mundo? Evan se perguntou interiormente quando seus instintos lhe disseram para não tentar algo estúpido. A aranha azul continuou a liderar o caminho e logo o levou para um vale montanhoso. O vale era cercado por montanhas e ele podia sentir a presença de muitas aranhas nele. Enquanto se movia, Evan percebeu que havia muitos buracos grandes dentro do vale da montanha e todas as 50.000 aranhas que vieram com a aranha azul entraram nos buracos, desaparecendo de sua vista. Evan continuou a seguir a aranha azul e usou seus sentidos espirituais para examinar os arredores. Quando usou seus sentidos espirituais, Evan não pôde deixar de erguer uma sobrancelha. Usando os sentidos espirituais, ele viu que todo o subsolo do Vale da Montanha estava cheio de aranhas. O número de aranhas era muito maior do que ele pensava inicialmente. Se ele levar em conta todo o vale, então o número de aranhas era definitivamente superior a 5 milhões. À medida que se aprofundava, Evan percebeu que seria difícil para as pessoas escaparem do vale se todas as aranhas decidissem atacar ao mesmo tempo. Mas mesmo depois de ver tudo isso, a expressão de Evan não mudou e ele seguiu a aranha azul com uma expressão indiferente no rosto. Depois de cerca de 15 minutos, os sentidos espirituais de Evan de repente captaram a aura de 10 aranhas de classificação a mais que eram semelhantes às aranhas azuis. Todas as aranhas azuis estavam na área mais profunda do vale e dentro de uma caverna. Ao espalhar seus sentidos espirituais, Evan viu uma aranha de cor vermelha profunda na área interna da caverna.
A aranha tinha 5 metros de altura, menor que as aranhas azuis, mas a aura ao seu redor era muito mais poderosa que a das aranhas azuis. Abiassel Spider, Evan pensou interiormente quando viu a aranha vermelha. Enquanto Evan olhava para ela, a aranha vermelha de repente levantou a cabeça e mostrou os dentes afiados. Evan ficou um pouco surpreso quando viu que a aranha era capaz de sentir seus sentidos espirituais, afinal, seu poder espiritual atual era ainda maior do que o dos caçadores normais de Rank S. Parece que o poder espiritual desta aranha é bastante alto, Evan pensou e seguiu a aranha azul. Quando chegou à caverna, Evan não convocou seus wyverns e os deixou circular acima do vale. Gritar, gritar. Assim que Evan entrou na caverna, muitas aranhas saíram dos buracos que foram cavados por todo o vale e bloquearam a entrada, bloqueando seu caminho de fuga. Evan nem olhou para a entrada quando as aranhas bloquearam a entrada e apenas seguiu a aranha azul sem qualquer mudança em sua expressão. Ao chegar ao interior da caverna, ele viu as 10 aranhas azuis que havia notado anteriormente. A aranha azul que liderava o caminho parou depois de ver as 10 aranhas azuis. Evan deu um tapinha na cabeça de Albelu e ele também parou a alguma distância atrás da aranha azul. Evan não olhou para as 10 aranhas azuis que estavam na caverna, pois seus olhos estavam fixos na área mais profunda da caverna. Posso finalmente pensar nisso, hein? Evan murmurou em voz baixa ao ver a aranha vermelha que viu antes saindo da área mais profunda da caverna. Fim do capítulo. Capítulo 459 Matando a Aranha Abissal, Parte 1. Quando a aranha abissal saiu, Evan sentiu uma aura poderosa caindo sobre ele. Se fosse antes de chegar ao Rank A, teria sido difícil para ele suportar essa pressão sem circular sua mana. Mas agora que ambos os seus núcleos eram de Rank A, ele não sentiu nenhuma pressão quando a aura da aranha abissal pesou sobre ele. Bem-vindo humano, peço desculpas, mas não temos coisas como chá e outras coisas que você humano costuma servir durante uma reunião com um convidado. A aranha abissal parou a poucos metros de Evan e falou. A voz da aranha era um pouco estranha, soando como uma mistura da voz de uma mulher velha e jovem. Teria sido estranho se você pudesse fazer chá usando esse tipo de pernas, disse Evan com uma voz rouca, olhando para a lança como as pernas da aranha vermelha. A aranha abissal ficou em silêncio depois de ouvir Evan. Embora o que Evan acabou de dizer fosse verdade, ela ainda sentia que estava sendo ridicularizado. Gritar, gritar. As aranhas azuis que estavam atrás da aranha abissal começaram a gritar de raiva quando ouviram Evan. O que? Evan ficou confuso quando viu que a aranha abissal estava em silêncio e as aranhas azuis gritavam de raiva. Na sua opinião, ele não disse nada de errado. Vendo as expressões confusas de Evan, a aranha abissal sentiu vontade de perfurar seu coração com sua perna afiada, mas também sabia que a outra parte não era mais fraca do que ela, então balançou a cabeça e sinalizou para as outras aranhas se acalmarem. Você criou uma grande comoção em meu território. Eu acho. Evan acenou com a cabeça com uma expressão indiferente quando ouviu Abissal Spider. Os 8 olhos vermelhos da aranha abissal se estreitaram ao ver a expressão indiferente de Evan e disse com uma voz fria. Você é claramente uma potência da raça humana. Você deve saber sobre o acordo entre mim e outros humanos. De acordo com o acordo, os humanos não estão autorizados a entrar no meu território, mas você não apenas entrou no meu território, como também matou muitos dos meus filhos. Então, você não acha que deveria me dar um bom motivo para não matá-lo agora? Sobre a base da Guilda das Trevas que está dentro do seu território, certo? Ou não me diga que você é apenas um tolo ignorante que não sabe o que está acontecendo dentro do seu próprio território. Claro, eu sei sobre isso. Fui eu quem permitiu que eles construíssem essa base porque eles forneceram algo que foi útil para mim. A aranha abissal falou com uma voz fria quando Evan a chamou de idiota ignorante. Bem, já que você sabe sobre eles, então por que você está agindo como um idiota? As pessoas da Guilda das Trevas usaram uma formação de teletransporte para enviar a mim e as pessoas que você capturou aqui, e as pessoas com quem você está trabalhando.
Você deveria estar grato por eu não ter quebrado sua cara feia no momento em que te vi. Humano, você está cruzando a linha. Não se esqueça que atualmente você está dentro do meu território e a vida e a morte de seus companheiros ainda estão sob meu controle. Uma aura vermelha profunda apareceu ao redor da aranha abissal e falou com uma voz gelada. Evan apenas mostrou um sorriso zombeteiro quando ouviu a aranha abissal e disse com uma voz divertida: você acabou de dizer que a vida e a morte dos meus companheiros estão sob seu controle. Então, deixe-me esclarecer duas coisas primeiro. Evan saltou da casa de Albelu, costas e esticou o corpo. Em primeiro lugar, eles não são meus companheiros e nem sei nada sobre a maioria deles. E segundo, no momento em que você me convidou aqui, você perdeu o controle sobre a vida e a morte deles. O corpo da aranha abissal estremeceu ao ouvir Evan e imediatamente usou seus sentidos espirituais para olhar mais profundamente na caverna de onde veio agora há pouco. Quando a aranha viu o que havia nas profundezas da caverna, todo o seu corpo tremeu. Na área mais profunda da caverna, Valerie e outros estavam inconscientes numa plataforma rochosa. Perto da plataforma rochosa, um monstro humanoide com olhos roxos ardentes estava parado. O aranha abissal não ficou chocado com o fato de alguém ter conseguido entrar mais fundo na caverna sem perceber. Afinal, existem muitas pessoas que possuem habilidades que podem escondê-las completamente. O que chocou foi a aura em torno do monstro humanoide. Classificação S, a aranha abissal murmurou em voz baixa quando sentiu a aura ao redor do monstro humanoide. Evan não pôde deixar de se sentir orgulhoso ao ver o olhar chocado no rosto horrível da aranha abissal. O morto-vivo sombrio Rank S era naturalmente Kazil. Antes de seguir a aranha azul, Evan usou a ressurreição das sombras nele. O corpo de Kazil ficou muito danificado e ele não tinha certeza sobre seu sucesso. Mas, felizmente, sua habilidade de ressurreição das sombras teve sucesso em sua segunda tentativa. Evan notou Valerie e outros quando ele usou seu sentido espiritual anteriormente. Depois de encontrá-los, ele enviou Kazil para protegê-los. Por causa das habilidades assassinas de Kazil, não foi difícil para ele entrar mais fundo na caverna, especialmente quando a aranha abissal estava distraída por ele. Seu humano astuto, a aranha abissal falou com uma voz cheia de raiva, mas sua expressão mudou mais uma vez quando percebeu algo. A aura deste monstro, a aranha abissal conversou com Kazil algumas vezes, então não foi difícil para ela reconhecer sua aura, mas não conseguia acreditar que o monstro humanoide fosse Kazil. Espero que isso esclareça seu mal-entendido de que você está controlando a vida e a morte deles, Evan falou com um leve sorriso no rosto. Você deve ter reconhecido seu amigo porque mesmo que sua aparência tenha mudado um pouco, sua aura ainda é a mesma. Ele tentou me matar depois que fui teletransportado para cá, então eu o transformei em um de meus asseclas. Você também está trabalhando com ele, então isso significa que você também é meu inimigo, disse Evan e seus olhos brilharam com uma luz fria. Então, senhorita Aranha, me dê um motivo para não matá-la e transformá-la em um dos meus asseclas também. Fim do capítulo. Capítulo 460 Matando a Aranha Abissal, Parte 2. Então, senhorita Aranha, me dê um motivo para não matá-la e transformá-la em um de meus asseclas também. Evan fez a mesma pergunta que a aranha abissal fez a ele anteriormente. A aranha abissal ficou em silêncio por um momento depois de ouvir Evan. Ele olhou para Shadow Undead de Kazil, que estava mais fundo na caverna. A aranha abissal tinha alguma confiança em lutar contra um único caçador Rank S, mas não tinha confiança em enfrentar Evan e Kazil ao mesmo tempo. Além disso, a aranha abissal era um monstro que não era proficiente em luta. Sempre contou com o grande número de aranhas em seu exército para lutar contra seus inimigos, mas depois de ver o que aconteceu antes, a aranha abissal sabia que os números eram completamente inúteis contra Evan. Admito que não estou confiante o suficiente para enfrentar dois caçadores Rank S ao mesmo tempo. A aranha abissal disse após um momento de silêncio, a vitória é sua desta vez. Basta levar seus amigos e sair daqui.
Evan olhou para a aranha abissal de forma estranha depois de ouvir isso e caiu na gargalhada, hahaha. Parece que você não entende sua situação. A aranha abissal começou a ficar inquieta quando ouviu Evan, mas ainda tentou esconder sua inquietação e perguntou com uma voz fria, o que você quer dizer? Senhorita Aranha, eu pedi que você me desse um motivo para não matá-la. Mas aqui está você agindo como um monstro gentil dizendo que posso pegar meus amigos e ir embora daqui. Evan disse com uma voz zombeteira e continuou. Você também sabe que não pode me impedir de sair, mesmo que queira. Então pare de agir como um chefe e me dê um motivo pelo qual eu não deveria transformá-lo em um dos meus asseclas. Aspas. Não há rancor entre você e eu. Você realmente quer lutar até a morte? A aranha abissal falou em voz baixa. Você está certo, não há rancor entre você e eu. Evan acenou com a cabeça quando ouviu Spider, mas no segundo seguinte sua expressão ficou indiferente e ele disse com uma voz fria, mas você está trabalhando com a Guilda das Trevas e atualmente não quero nada mais do que destruir todos os que estão relacionados com eles. Evan quase foi morto por Kazil dentro da masmorra. Se não fosse por Hannah, que o ajudou a recuperar os sentidos, ele definitivamente teria sido morto por Kazil após o término da possessão das sombras. Não foi a primeira vez que Dark Guild mexeu com ele e agora ele realmente queria matar todas as pessoas relacionadas a Dark Guild. Além disso, não pense que não sei o que você está planejando. De acordo com o acordo entre você e a cidade central, o número de aranhas sob seu comando não pode exceder 2 milhões, aranhas aqui. Evan disse enquanto olhava para a aranha abissal com um sorriso frio no rosto. Não sei como você enganou as autoridades da cidade central sobre o número atual de aranhas sob seu comando, mas posso facilmente dizer que você está planejando algo. Talvez você esteja planejando atacar a cidade central junto com a Guilda das Trevas. O corpo da aranha abissal estremeceu ao ouvir Evan. Acho que estou certo, disse Evan quando viu como o corpo da aranha abissal tremia. No momento em que ele entrou no vale e percebeu a quantidade de aranhas, ele já sabia que essa aranha não estava tramando nada de bom. Uau! Gritar! De repente a figura de Eclipse brilhou na frente da aranha azul que carregava Mark nas costas, e antes que ela pudesse reagir, Eclipse já agarrou Mark pela boca e o levou embora. Eu sei que você estava planejando usá-lo contra mim, disse Evan com um sorriso no rosto. A aranha abissal de repente avançou e tentou atacar Evan, mas assim que se moveu, relâmpagos de sangue surgiram do corpo de Albelu e a aranha abissal foi forçada a recuar. Gritar! Gritar! As aranhas azuis na parte de trás gritaram de raiva quando Albelu atacou a aranha abissal e elas atacaram Albelu. Elysia, Astronox A1, A2 e outros mortos-vivos das sombras também se moveram e apareceram ao lado de Albelu. Estrondo! A caverna e o chão começaram a tremer e Evan ouviu o som de milhares de aranhas vindo em sua direção. Ele usou seus sentidos espirituais e viu aranhas saindo do subsolo uma após a outra e correndo em sua direção. Kazil, proteja-os. Evan instruiu Kazil a proteger Valerie e outros quando viu centenas de milhares de aranhas vindo em sua direção. Necros, Evan olhou para Necros que estava parado atrás dele. Rugido. Vendo que Evan estava olhando para ele, Necros rugiu alto e usou a manipulação de tamanho. Seu corpo começou a aumentar de tamanho e logo tocou o teto da caverna. Necros usou seu punho gigante e deu um soco no teto da caverna. Boom! A caverna inteira tremeu e o teto da caverna desabou, expondo o céu azul brilhante. Rugido! Roar! Rugidos de wyvernes reverteram nos arredores enquanto todos os wyvernes que estavam voando alto no céu lançaram seu ataque contra as aranhas que estavam saindo dos buracos. Evan usou a manipulação do vento para se proteger das pedras que caíam na caverna. A adaga na mão de Kazil brilhou e todas as pedras que caíam em direção a Valerie e outros foram destruídas. Este bastardo, a aranha abissal não pôde deixar de amaldiçoar quando viu o que estava acontecendo. Ariel e 2 wyvernes desceram do céu e pousaram ao lado de Kazil. Kazil jogou Valerie e todas as outras pessoas inconscientes nas costas de Ariel e wyvernes, que os levaram para o alto do céu.
A área ao redor de Evan já estava cheia de aranhas e suas sombras mortas-vivas atacavam continuamente, matando tantas aranhas quanto possível. Evan estava prestes a usar Death Ring, quando sua expressão mudou. Ele rapidamente usou seus sentidos de sombra porque agora mesmo perdeu a conexão com um de seus wyverns. Mas quando Evan usou os sentidos das sombras, ele percebeu que todos os wyverns que atacavam as aranhas estavam completamente bem. O wyvern que acabou de morrer foi o Mirage Wyvern, que foi para o Inferno Dungeon junto com Adam e Rock. Fim do capítulo. Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. George Wilhelm Friedrich Hegel.